Seguindo aí na nossa sequência de resolução de provas da USE, hoje a gente vai resolver a prova de 2023.1, prova de primeira fase. Saudações, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos por aqui, professor Felipe Garcia. Espero que estejam gostando do conteúdo do canal. Se estiver ajudando vocês, considere dar um like, deixar um comentário, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir no Instagram, demorou? Dá uma força imensa pro meu trabalho, beleza? Então, sem mais delongas, bora pra prova. Reduzido aqui para o meu cantinho tradicional, o que a gente vai ter na questão 47? As fórmulas estruturais dos compostos orgânicos revelam que o elemento químico carbono poderá efetuar. E aí? 1. 4 ligações simples, carbono sp3. 2. 2 ligações simples e uma ligação dupla, carbono sp2. 3. Uma ligação simples e uma tripla, carbono sp. E 4. 2 ligações duplas também, carbono sp. Perfeito, ele te deu uma aula de hibridização de carbono, né? Então, basicamente, o que a gente tem é isso. E aí ele te pede, com relação aos tipos de átomo de carbono, assinale a opção falsa. Então, vamos lá. Ele está querendo que a gente relacione hibridização. Vou botar esse falso aqui gritantemente em vermelho, porque a gente não pode confundir escrever e assinalar a verdadeira. Vamos lá. Carbono sp3 apresenta 4 orbitais híbridos, todos iguais, perfeito, dispostos tetraedricamente, formando entre si ângulo de 109,28. Esse ângulo é aproximado, óbvio, né? São 4 ligações simples. Vamos fazer um resuminho aqui sobre hibridização de carbonos. O que é hibridização de carbonos? A gente tem o átomo de carbono 612, ele vai ter distribuição eletrônica, distribuição brasileira. Ele vai ter distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2, beleza? Então, o subnível S dele, 2s2, vai ter 2 elétrons. E o subnível P dele, que é o 2p2, vai ter 2 elétrons também. Vamos representar os elétrons aqui como sendo as nossas tradicionais setinhas, beleza? Tem 2 setinhas aqui no 2s, tem 2 setinhas no 2p. O que acontece, né? Isso aqui não está em nível de energia, né? Mas o que acontece com isso aqui? Quando o carbono faz 4 ligações, ele precisa ir para um estado que a gente chama de estado ativado ou estado excitado. Esse elétron que está aqui, ele vai vir para cá. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter um orbital híbrido do tipo SPX. Dependendo de quantas ligações eu precise fazer, eu vou precisar de mais de um P. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de estado ativado ou estado excitado. Esse orbital aqui, ele já é o híbrido 2sp, beleza? E aí, 2s, deixa eu escrever aqui do lado que fica melhor. Ele já vai ser o híbrido 2sp. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, quando a gente precisa de 4 ligações, a gente pega esses 4. E aí a gente tem a hibridização do tipo sp3. Quando a gente só precisa de uma dupla e 2 simples, a gente não vai precisar dos 4. Então a gente pega só esses 3. E aí a gente vai ter a hibridização sp2. E aí um dos P's fica livre, beleza? Fica na forma original dele. Quando a gente tem a hibridização do tipo sp, a gente só precisa de 2 deles, um S e um P. Então, aqui a gente teria a hibridização sp. Agora, falando em termos de ângulos de ligação. Na hibridização sp3, a gente tem 4 ligações simples e é uma estrutura tetraédrica. Então, o ângulo da estrutura tetraédrica, por padrão, né, a gente define ele como o 109 graus e 28 minutos. Mas é óbvio que isso não tem essa exatidão toda, né, perfeita. sp2, a gente tem uma dupla e 2 simples. Então, é uma estrutura de geometria trigonal. Logo,
esse ângulo aqui ele vai ter 120 graus. E a SP é uma estrutura linear, que vai ser ou duas duplas, ou uma tripla e uma simples. Ângulo aqui dessas estruturas vai ser, ângulo entre as ligações vai ser 180 graus, beleza? Então, na hibridização SP3 não sobra nenhum P, na hibridização SP2 sobra um orbital P, na hibridização SP sobra um 2, beleza? Então, aqui a gente vai ter estrutura tetraédrica. Aqui a gente vai ter trigonal planar ou trigonal plana. E aqui em cima a gente vai ter a estrutura linear. Beleza? Os tipos de geometria que a gente tem aí relacionados a cada hibridização do átomo de carbono. Show! Felipe, eu não sei nada de hibridização. Vou deixar um link esperto aqui de introdução à química orgânica que vai explicar sobre hibridização de carbonos para você. Ele quer que a gente fale a falsa. Então, essa questão eu vou fazer o contrário. Vou sublinhar tudo que está de certo com as outras. Quer dizer, na verdade é melhor sublinhar só o que está de errado com o que está errada. Né? Então, vamos lá. Carbono sp3, 4 orbitais híbridos, beleza? 4 orbitais tipo sp. Todos iguais, ok? Dispostos tetraedricamente, formando entre si ângulo de Tar. Beleza, até aí tudo certo. Carbono sp2 apresenta um orbital P puro, 3 orbitais híbridos, dispostos trigonalmente, formando entre si ângulo de 120. Show de bola. Carbono sp, 2 orbitais P puros. Perfeito. 2 orbitais P puros. E 2 orbitais híbridos, ok? Dispostos linearmente, formando entre si ângulo de 180. Perfeito. A gente já sabe aqui que a resposta é D, né? Carbono sp apresenta 2 orbitais P puros. Ok. 2 orbitais híbridos, ok. Dispostos tetraedricamente, formando ângulo de 90 graus. Não. Beleza? Então, essa aqui é a nossa errada, né? Normalmente eu marco de verde porque está certa, aqui está falsa, então eu vou marcar de verde. Beleza? Gabarito aqui, letra D. Show de bola? Vê se ficou alguma dúvida aí sobre hibridização, deixa aí nos comentários. Questão 48. É comum, nas grandes comemorações como aniversários e passagens de um ano para o outro, Réveillon, usar fogos de artifício. Sempre achei que o acento do Réveillon fosse o nome, mas enfim. Usar fogos de artifício, cuja reação química é a seguinte. Ele deu uma reaçãozinha redox, né? Vamos pegar essa reação, vamos jogar ela aqui pro lado. Vamos jogar ela aqui pro lado. Será que copiou a camada? Copiou. E vamos identificar nessa galera. Eu tô vendo que nas alternativas ele tá dizendo ali redutor, oxidante, piriri, parará. Vamos identificar essa rapaziada aqui. Primeiro, para a gente identificar quem é oxidante, quem é redutor, quem sofre oxidação, quem sofre redução, a gente precisa saber NOx. Felipe, eu não faço a menor ideia do que é NOx. Vou deixar um link perto da aula de NOx para você, né, filho? Fazer o quê? Substância simples, NOx, 0, oxigênio, menos 2, potássio, família 1A, mais 1. Vamos calcular o do cloro aqui, mais 7. Beleza? Aqui, potássio, família 1A. Não saiu de birra? Ok. Cloro, menos 1. Aqui é só descruzar esses valores aqui dos índices e a gente vai ter alumínio mais 3, oxigênio menos 2 e a tal da energia luminosa. Então aqui a gente consegue ver que o cloro está indo de mais 7 para menos 1. Então, ó, cloro de mais 7 para menos 1. Isso aqui é uma redução. E o alumínio está indo de 0 para mais 3. Isso aqui é uma oxidação. Ok. Identificamos a oxidação e a redução. Mas como é que eu faço para saber quem são os agentes? Primeira coisa, tenha em mente que agentes redutor e oxidante sempre estão nos reagentes, nunca nos produtos. Beleza? Então vamos identificar eles aqui. Vamos definir. Agente redutor é a substância na qual está presente o elemento que sofre oxidação. Vou repetir. Agente redutor é a substância na qual está presente o elemento que sofre oxidação. Beleza? O agente redutor, por quê? Porque alguém sofre oxidação, um elemento daquela substância sofre oxidação e ele perde elétrons.
Ou seja, alguém vai lá e pega esses elétrons para se reduzir. Por isso que essa espécie que tem um átomo que sofre a oxidação é o agente redutor, beleza? Então, quem é o agente redutor aqui? É o Al. Al puro, Felipe? Sim! Então, esse aqui é o meu agente redutor. Se ele tivesse em uma substância, em qualquer outra substância, a substância seria o agente, beleza? A substância que é o agente, não o átomo. E se ele é o agente redutor, o cloro sofre redução, então o cloro, o perclorato de potássio, né, que é a substância na qual o cloro está presente, vai ser o nosso agente oxidante. Redutor oxidante. Beleza? Pode parecer confuso, né? Então, ó, pensa. Agente sempre está nos reagentes e é a substância, nunca o átomo sozinho. Beleza? Agente redutor, substância na qual está presente o átomo que faz a oxidação. Agente oxidante, substância na qual está presente o átomo que faz a redução. E a partir daí a gente já consegue ver. KClO4 é oxidante. Ok, é isso. Alumínio sofre redução? Não, alumínio passa de 0 para mais 3, então uma oxidação. Então esse redução aqui está errado. KCl é redutor? Não, KCl é um produto, né? KCl não vai ser agente redutor, KCl é só um produto. E Al2O3 sofre oxidação. Gente, quem sofre oxidação não é substância, é elemento, beleza? E se substância não sofre oxidação, nem faz sentido falar em Al2O3 sofre oxidação, não. Ele poderia ser um agente se ele tivesse nos reagentes, mas ele nunca, o composto não sofre oxidação, é o elemento que sofre. Beleza? Então gabaritinho aí, letra A, bora a próxima. Temos aí a questão 49. As funções orgânicas correspondem a conjuntos de compostos que apresentam características semelhantes, sendo tais características determinadas pelo grupo funcional de cada função. As afirmativas a seguir destacam aspectos importantes relacionados à identificação de algumas funções orgânicas. 1. Sais orgânicos correspondem a compostos derivados dos ácidos carboxílicos pela substituição de hidrogênio ionizável por metal ou pelo íon amônio e são identificados pela fórmula geral RCO-O-M+, ou RCO-NH4+. Galera, vamos lá. Relembrando aí o que é um ácido carboxílico de uma maneira rápida. Ácido carboxílico, eu na camada errada, como sempre. Ácido carboxílico vai ser aquela espécie que tem o grupamento R, simples C, dupla O, OH. Esse hidrogênio aqui do OH é o que vai sair como H+. E aí, se esse elemento encontrar algum metal ou íon amônio, o hidrogênio sai na forma de H+. Ups, não é OH, né? É O-M+, ou NH4+, mais H+. Beleza? Então aí a gente vai ter a reaçãozinha basiquinha de formação dos sais orgânicos, né? No caso, a gente pode ter esse M+, e esse NH4+, vindo de hidróxidos, por exemplo, né? Pode vir de um MOH ou de um NH4OH, por exemplo. Beleza? Show de bolas? Então, simbora com a próxima. Essa aí, então, verdadeira. Beleza. Esse aqui é o ácido carboxílico, né? Vamos dar nomes. Esse aqui é o ácido carboxílico. E esse aqui é o sal orgânico. Beleza. Segunda afirmativa, os ésteres correspondem a compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos pela substituição do hidrogênio ionizável por um radical e são identificados pela fórmula geral RCOHR. Errou! Vamos lá, é a segunda afirmativa. A gente tem aí os ésteres. Pegando esse átomo aqui de hidrogênio, aqui do ácido carboxílico, e substituindo ele
por 1 radical R. Beleza? Então, como fica a fórmula geral dos ésteres? Vamos lá. A gente vai ter aqui... Essa seta ficou pavorosa. Eu não decidi se eu queria fazer uma seta simples ou dupla. Acabei não fazendo nenhuma nem outra. Vamos lá, então. Como é que ficaria a estrutura dos ésteres? Isso aqui. Beleza? A gente não sabe se esse R é igual ao radical que já tem ali na esquerda, antes do carbono que faz a dupla O. Então, a gente chama ele de R', né? Que a gente vulgarmente conhece como RCOOR'. Beleza? Então, esse aqui é o éster. Esse aqui é o nosso éster. Beleza? Tanto esse quanto esse. Show de bola? Segunda afirmativa, então, falsa. Pude de alguém chegando. Segunda afirmativa, então, falsa. Tudo estava certo, menos essa fórmula geral. Os nitrocompostos correspondem a compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura o grupo funcional NO2, denominado grupo nitro. E são identificados pela fórmula geral RNO2. Tem nem que falar aqui, perfeito. Sem defeitos. 1 está certo, 3 está certo, já daria para cartear e falar que a letra C é a resposta. As isonitrilas correspondem a compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura o grupo funcional NC, denominado isocianeto. Show de bola, são identificados pela fórmula geral RNC. Galera, muita gente vai confundir nitrila e isonitrila aqui e não sabe a diferença entre eles. Professores, inclusive, sempre ficam na dúvida. O que está acontecendo aqui? Eu tenho como fazer a nitrila, que é isso, beleza? E eu tenho como fazer a isonitrila, que vai ser... Agora se liga, agora se liga. Esse parzinho de elétrons que está aqui embaixo, ó, ele é o par do nitrogênio. E o par do carbono, ele vai ficar aqui não utilizado. Beleza? Isso é que vai acontecer para que eu consiga ter 8 elétrons nos dois elementos. O nitrogênio pega o parzinho de elétrons que ele não usaria, né? Porque aqui ele estaria nas nitrilas, ele ficaria com o parzinho dele livre, leve, solto. E ele não precisaria usar. Ele já teria 8, os dois dele mais os 6 das 3 ligações covalentes. Então, na isonitrila, a gente tem o nitrogênio. A gente tem o nitrogênio usando esse par de elétrons dele e o carbono ficando com os dele, beleza? Então, é exatamente isso que a 4 está falando. Show de bola. Perfeito. Pensa que se não fosse assim, o carbono não teria como completar as 4 ligações. Ele teria como que fazer mais uma, mas não faz. Beleza? Então, gabarito aí, 1, 3 e 4. Show? Simbora. Questão 50. Quando praticamos exercícios físicos, nosso organismo utiliza como fonte de energia a glicose, graças a Deus, um carboidrato proveniente de outro carboidrato. Tá. Glicose. Um carboidrato proveniente de outro carboidrato, o glicogênio. Ok. Alinhar isso aqui, né? Aqui é o último. O metabolismo da glicose leva à produção do ácido pirúvico. Beleza, vamos sublinhar esses nomes, talvez a gente precise buscar essa informação, que é queimado na presença do ar, produzindo CO2 e água. Então, beleza. Com relação a esses compostos, essa não é a alternativa, a opção correta. Letra A, glicose obtida por meio da alimentação é também chamada de açúcar do sangue. Perfeito. Quando a gente fala, vamos medir o açúcar do seu sangue, a gente está falando da glicose. Então, perfeito. E pertence ao grupo dos lipídios. Ele falou no enunciado que é um carboidrato. Ele literalmente falou no enunciado que é um carboidrato. Então, assim... Nossa, cheguei a sentir o cheiro da cor aqui. Então, assim... Eu vou escrever aqui, mas... meio que, né? Carboidrato. Carboidrato. Beleza.
Letra B. Carboidratos são macronutrientes muito importantes para o nosso organismo. Perfeito. E muitos desses compostos obedecem à fórmula geral CXH2OY. Essa vai ser a nossa resposta. Para quem não sabe aí, fórmula geral de carboidratos. Então, vamos lá. Fórmula geral de carboidratos. A gente tem duas formas de representar isso aqui. Ou a gente vai falar CH2ON, e aí a gente está dizendo que a quantidade de carbonos é igual à quantidade de oxigênio, se for multiplicar por N, porque repete-se tantas vezes. Ou a gente pode usar o CXH2OY. Essas são as duas fórmulas gerais de carboidratos, beleza? Um pouquinho aí de bioquímica para nós. Então essa afirmativa está certa. O ácido pirúvico é um ácido carboxílico, ok, cuja característica é conter em sua estrutura o grupo C-OH. Não, na verdade aqui a gente tem C simples OH dupla O. Aqui ele botou a dupla ligada ao OH, então errou! Letra D. O gás carbônico é um composto orgânico? Não, devido à presença de carbono em sua estrutura. Eu já vi essa afirmativa outras vezes nessa prova. E aqui a gente vai falar, né, de alguns compostos inorgânicos que têm carbono e ainda assim são inorgânicos. Não vou nem botar a letra D aqui. Vamos lá. A gente tem carbonatos. A gente tem cianetos. A gente tem os amigos dos carbonatos, os hidrogenocarbonatos, também conhecidos como bicarbonatos, hidrogenocarbonatos. A gente vai ter os carbetos. E a gente vai ter os óxidos. Tudo isso aqui de carbono, né? Os óxidos de carbono, CO e CO2. Carbetos aqui a gente consegue citar o carbeto de cálcio. Cianetos, a gente vai ter aqui os ânions CN-. Carbonatos, a gente vai ter aqui os CO3,2- e os hidrogenocarbonatos, a gente vai ter os HCO3-. Todos esses compostos aqui, eles são inorgânicos, beleza? Inorgânicos. Então, apesar da química orgânica ser a química do carbono, nem todo composto tem carbono, é um composto orgânico, beleza? Então essa afirmativa D está errada. Gabarito letra B, hora de next. 51. No mês de setembro de 2022, uma vela de parafina acesa esquecida sobre uma mesa destruiu um casarão histórico em Quixeramobim, Ceará. Analise as proposições abaixo, que tratam dos componentes da vela e seus comportamentos durante a combustão e marque, ao final, a única alternativa verdadeira. Costuma ser assim, só tem uma. Vamos lá. 1. Parafina é constituída de carbonetos saturados funcionando como combustível. Perfeito, sem defeito. Parafina é o que a gente chama aí de alcanos, né? Alcenos são olefinas, alcanos são parafinas. Então aqui a gente consegue, né, definir. Vou botar desse ladinho aqui que tem mais espaço. Parafinas vão ser aí. Parafinal não, parafinas. Vão ser aí os alcanos. Mais especificamente, a gente tem de 20 a 40 carbonos aí, que vão estar constituindo essas parafinas de vela. Na combustão da vela, o oxigênio é o comburente, perfeito, e o pavio é seu único combustível, não. Na verdade, qual é o segredo da vela, gente? Vamos lá. Vamos desenhar a vela aqui. Desenhar a vela maior. Beleza? Aqui a gente tem corpo aí, né? A vela. Desenhar o pratinho aqui, que normalmente fica, né? E aqui em cima a gente tem a chama, a gente vai ter o pavio, né? O pavio, sim.
E no pavio a gente vai ter a nossa chama. Beleza? Coisa bonita. Como é que funciona o esquema da vela? Muita gente acha que o pavio é que queima. Só que se fosse o pavio, a vela ia acabar muito rápido, porque o pavio queima rápido. Então o que que rola? Essa parafina da vela, a gente pode reparar que ela some. Não é como se ela simplesmente derretesse. A gente não derrete a vela inteira e fica no final toda a parafina da vela. Então se liga no que acontece. Primeiro, a parafina vai ter uma mistura de hidrocarbonetos, beleza? Vou até desenhar os negocinhos da vela. A parafina vai ser a mistura de hidrocarbonetos aí saturados e tal, né? E aí, beleza. O que que vai rolar? A vela, o pavio da vela, ele tem uma propriedade que chama capilaridade. É uma propriedade que faz as substâncias subirem contra a ação da gravidade pela interação que elas têm umas com as outras. E o que que acontece? Esse pavio ele é feito de um material orgânico. E aí ele vai absorver essa parafina. Então o fogo, inicialmente, ele serve para derreter. A parafina líquida é absorvida pelo pavio e ela vai lá para cima e se torna um vapor. Esse vapor, junto com o pavio, é que são os dois combustíveis aí da vela. O pavio, de fato, queima, né? Ele não fica no final, mas ele não é o único combustível, nem o principal, beleza? Então, na verdade, o que está acontecendo? Eu estou pegando a parafina da estrutura, eu estou derretendo essa parafina, a parafina absorvida, e ela vai queimar. Ela é o que vai formar a chama da vela em sua maior parte, beleza? E aí a vela se sustenta porque cada vez eu estou derretendo a parafina, eu estou descendo o nível, estou derretendo, estou fazendo vapor, estou queimando, e isso é uma reação que continua até o final. E aí chega no final da vela, sobra um pouquinho de cera, porque justamente eu tenho uma mistura de alcanos, nem todos eles vão chegar à temperatura necessária para queimar, beleza? Então vamos lá. Explicamos aí como que funciona a vela, vamos lá. Então essa segunda afirmativa aqui ela é falsa. Terceira, a alta temperatura apenas muda o estado físico da parafina de sólido para líquido. Não, vai mudar de líquido para gasoso, beleza? Então a gente tem aí, quarta afirmativa. Cachorro tá louco. Quarta afirmativa, o calor da chama liquefaz a cera, que sobe por capilaridade, é vaporizada e entra em combustão. Aí, basicamente resumiu a explicação. 5. A parafina sobra ao final porque é constituída de hidrocarbonetos que queimam em temperaturas diferentes. Perfeito. E 6. A combustão da vela é uma reação endotérmica? Não. Que produz energia luminosa e energia térmica. Ela produz energia luminosa e energia térmica, mas isso a gente não chama de endotérmica, né? A gente chama de exotérmica, né? Então, se produz energia, libera energia, então se libera energia, mais especificamente aí forma de calor, né? A gente já está falando de uma reação exotérmica, beleza? E aí a gente vai botar aqui entre parênteses calor para especificar, não é só energia luminosa. Beleza? Então afirmativas certas 1, 4 e 5 apenas letra B. Show? Gabaritinho aí, letra B. E aí é aquilo, né? Se esse vídeo estiver te ajudando, considere deixar uma curtidinha, dar um like aí, né? Compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir no Instagram. Show de bola. Muito obrigado já pela tua presença até aqui. Simbora. Questão 52, antepenúltima questão. Na comparação entre as famílias dos halogênios e dos metais alcalinos. Quem são os halogênios mesmo? Saber esses nomes, hein? Halogênios. São os caras ali da família 7A, então o grupo 17 ou família 7A. E os metais alcalinos a gente vai ter os caras do grupo 1 ou da família 1A. Então, grupo 1 ou
família 1A. Beleza? São esses dois aí. Tem muitas diferenças entre eles. A gente pode falar de eletronegatividade, energia de ionização, afinidade eletrônica, raio atômico, diversas coisas. Então, vamos lá. Os halogênios apresentam valores mais altos. Então, halogênios apresentam valores mais altos de poder redutor. O que seria poder redutor? Capacidade de se oxidar e fornecer elétrons para o outro se reduzir. Na verdade, a gente tem muito mais facilidade dos caras da família 1A perderem elétrons do que os caras da família 7A. Ou seja, isso aqui curado, né? A gente tem aí a tendência desses caras da família 1A serem mais 1. NOx, carga, mais 1. E esses caras da família 7A, eles podem até ficar positivos, mas só se eles estiverem ligados a alguém que é mais eletronegativos mais eletronegativo que eles. Via de regra, é muito mais difícil oxidar alguém da família 7A do que da família 1A. Beleza? Um poder redutor, não. Ponto de fusão. Galera, vamos lá. Desenha essa tabela aqui. Essas propriedades que... Vou desenhar uma tabela rude aqui só para... Parece que a tabela ficou ao contrário. Desenhar uma tabela rude aqui. Vamos botar uma seta aqui. E... a gente tem aí ponto de fusão. Não é bem uma propriedade periódica, porque não muda de acordo com os períodos, beleza? Mas a gente tem aí o ponto de fusão, o ponto de ebulição, não só ponto de fusão, né? Ponto de ebulição. Densidade. Ups. Que vai aparecer aqui na letra D de densidade. Densidade vai ser como? Para o meio da tabela estão as espécies mais densas e para baixo. Então eu não consigo diferenciar tanto assim a densidade. Nossa senhora, isso aqui parecendo a assinatura. Eu não consigo diferenciar assim a densidade dos halogênios, falando, não, os halogênios têm densidade maior. Eu consigo dizer que o ponto de fusão e ebulição deles costuma ser crescente para baixo, enquanto os metais alcalinos são crescentes para cima, mas eu não consigo quantificar tão precisamente, né? Então, ponto de fusão não é afinidade eletrônica, óbvio que é a nossa resposta, né? Aí a gente pode desenhar aquela tabelinha super estilosa, onde a gente vai ter, de fato, propriedades periódicas. E aí vamos botar as setinhas. E aqui a gente tem a afinidade eletrônica. Poderia colocar também energia de ionização. E poderia colocar também eletronegatividade. Tomando cuidado aí, porque gases nobres são exceção à afinidade eletrônica e à eletronegatividade. Eles só funcionam na energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron da camada mais externa do átomo. Afinidade eletrônica, energia liberada ao receber um elétron. Eletronegatividade, capacidade de atrair pares de elétrons. E aqui eu boto o asterisco nessa última família aqui, que é a família dos gases nobres, né? E aí coloco aqui
E a gente está colocando a forma crescente das propriedades. E o contrário dessas aqui, né? Ou seja, da direita para a esquerda, de cima para baixo, raio atômico e caráter metálico. Então, com certeza, a nossa resposta é afinidade eletrônica, e a densidade não vai diferenciar esses dois compostos, esses dois grupos. Beleza? Gabaritinho, letra C. Next. Deixa o like, se inscreve. Deixa o like, se inscreve. Vamos lá! Nos carrinhos de venda, os picolés estão contidos em uma caixa que está mergulhada em uma solução de sal de cozinha para evitar o seu derretimento. A propriedade que explica a manutenção dos picolés no estado sólido é, galera, propriedades coligativas. A propriedade aqui, ela vai explicar não só por que o picolé se mantém no estado sólido. Ela vai explicar diversos fenômenos, né? A gente tem aí adição de soluto, meu Deus do céu, de soluto não volátil, ou seja, um soluto que não evapora. E a gente tem mudanças nas propriedades, né? A gente tem mudança nas propriedades em relação a uma mistura com menos ou sem solutos. A gente tem mudanças na pressão de vapor, a gente tem mudanças na pressão osmótica, a gente tem mudança no ponto de ebulição, e a gente tem mudança no ponto de congelamento. Beleza, vamos explicar o que acontece aqui. Quando eu boto esse soluto não volátil, eu gero interações que não tinham antes. Então eu torno muito mais difícil as quebras de interação. Ou seja, eu gero menos vapor em relação a uma coisa com menos soluto ou um solvente puro. Se eu gero menos vapor, a pressão é proporcional à quantidade. Então a pressão de vapor, ela diminui. Eu tenho menos vapor, a pressão de vapor diminui. Para eu impedir que a osmose ocorra, eu tenho que botar uma pressão em um sistema, naquele tubo em U, igual à pressão osmótica. Fica mais difícil porque a pressão osmótica aumenta em função do aumento de concentração de soluto. Quando eu aumento a concentração de soluto, eu aumento a tendência do solvente passar para que eu tenha os dois meios isotônicos. Então, a pressão osmótica também vai aumentar. O ponto de ebulição vai aumentar, porque eu tenho que quebrar mais interações que eu não tinha que quebrar antes. E o ponto de congelamento vai diminuir. Então, o que está acontecendo no carrinho dos picolés, no churrasco que você chega e bota o teu refrigerante para gelar, e você bota o gelo e você bota sal. E o que acontece quando eu coloco sal? Vamos desenhar aqui o nosso cubinho de gelo, beleza? Vamos desenhar aqui o nosso cubito de gelo. Perdoem aí a liberdade artística, né? Não vai ficar a coisa mais bonita e uniforme do mundo, mas está aqui. Nosso cubito de gelo, beleza? Ó, muito bonito. Beleza. O que está acontecendo aqui? Eu pego o sal, né? Eu vou botar o sal cinza, porque se eu botar branco não vai dar para ver. E aí eu coloco o sal. O que vai acontecer? O gelo, esse gelito aqui, que está a 0 graus, né? É importante observar isso. Gelo, 0 graus Celsius. Eu queria pegar a corzinha azul. Obrigado. Gelo que está a 0 graus Celsius. Esse gelo ele vai começar a derreter. Vou até desfazer isso aqui.
Por quê? O que aconteceu? Quando eu botei sal, eu adicionei esse soluto não volátil. Quando eu adicionei esse soluto não volátil, o gelo ele vai começar a derreter. Então, vamos tentar fazer alguma coisa aqui que não seja tão feia assim e que passe o conhecimento. Ó, então, o gelo e eu vou fazer essa aguinha aqui ao redor. Beleza? E isso aqui vai ser consequência de abaixar o ponto de congelamento. Ele não vai ficar mais gelado, mas eu abaixei isso. Então esse 0 graus aqui, ele continua aqui. Só que aqui eu vou ter um líquido a 0 graus. Ou seja, aqui eu tenho uma solução de sal a 0 graus. Beleza? E esse gelo que está aqui, ele está se desfazendo. Ele está suando, certo? Beleza? E ele está se desfazendo. Mas ele continua 0 graus. Por quê? O que antes congelava 0, agora congela menos 1 ponto alguma coisa. E aí, esse abaixamento, eu não estou a menos 1 ponto alguma coisa, eu estou a 0. Então, eu estou a 0, eu começo a derreter. E aí, derretendo, eu tenho uma maior superfície de contato desse líquido. O líquido ele vai fazer o quê? Né? Que é a água salgada, tem uma maior superfície de contato com os contingentes ali, o picolé, o refrigerante. Ele vai ter essa maior superfície de contato e ele vai não só conservar por mais tempo aquilo gelado, como ele vai fazer gelar mais rápido. Beleza? Obviamente tem que ter um isolamento térmico ali. Então essa é a mágica aí das propriedades coligativas no churrasco aí, no carrinho do picolé, beleza? E o nome dessas alterações aqui vai ser qual? Pressão de vapor a gente chama de tonoscopia. Pressão osmótica a gente chama de osmoscopia ou osmometria. Osmoscopia ou osmometria. Ebulição, ebulioscopia. E temperatura de congelamento, crioscopia. Beleza? Então, nossa resposta aqui, qual é a propriedade coligativa? Crioscopia, letra D. Beleza? Pura? Se ficou alguma dúvida aí nessa explicação da fórmula de gelar as coisas rápido, deixa aí nos comentários que a gente ajuda. Beleza? Gabarito aí, letra D. Bora de 54. A desintegração radioativa que ocorre observando as leis de Soddy e Fajans, Frederic Soddy e Casimir Fajans, iniciando com urânio 92235, finalizando com chumbo 20782. Tá, vamos lá, vamos montar essa reação aqui. Urânio 235, dando chumbo 82207. Ah lá, tudo que é 82 é chumbo, né? Tudo que é 92 é urânio. Emite, e aí ele vai falar para mim nas alternativas. Só emite alfa e beta, porque as alternativas só tem alfa e beta. E aí a gente vai ter, vamos botar aqui, partículas alfa e partículas beta. A gente vai chamar aqui X as partículas alfa e Y as partículas beta. Lembra que quando a gente tem decaimento radioativo, a seta é um sinal de igual e o mais da equação química é um sinal de mais. Ou seja, aqui a gente vai ter o igual em cima, o igual embaixo. Então a gente tem duas equações aqui. A gente vai ter 235 é igual a 207 mais x vezes 4 mais y vezes 0, que vai dar 0. Beleza? E aí a gente já consegue tirar o valor de x daqui. Joga esse 207 para lá
eu vou ficar com 235 menos 207, 28. 28 igual a 4x, x igual a 7. Então a gente já sabe que foram emitidas 7 partículas alfa. E aqui embaixo, 92, iFood, 92, mais x vezes 2, menos, porque ele é menos 1, menos y. Beleza? Menos 1 vezes y, menos y. Só que aqui a gente já sabe que x é 7. Então, é só substituir x igual a 7 aqui. E aí a gente vai ficar com 92 é igual a 82 mais 14 menos y. E aí, moleza. 92 menos 82, 10. 10 positivos. Menos 14, menos 4. Então aqui eu já sei que y, menos y igual a menos 4, então y igual a 4. Ou seja, 7 partículas alfa e 4 partículas beta. Partícula alfa é quando eu estou emitindo 2 prótons e 2 nêutrons, beleza? E partícula beta é o que a gente vulgarmente chama de um elétron. Beleza? Então, 2 prótons e 2 nêutrons. Beleza? E aí, o que é a partícula beta, na verdade? É um nêutron do núcleo vira próton. E aí, vai emitir a partícula beta e um antineutrino. Mas a gente o antineutrino é basicamente radiação pura, então a gente não tem massa nele, carga, beleza? E aí, emite essa carga justamente... emite essa carga menos 1 justamente para poder gerar o próton, porque o próton é mais 1. Beleza? Então, tá aí, fechamos mais uma provinha. Obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo. Se esse vídeo te ajudou, considera curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar os sininhos, me seguir no Instagram, beleza? Muito obrigado mais uma vez, vocês dão uma força imensa pro meu trabalho e tamo junto, até a próxima. Valeu!